Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Antes de passar o Evangelho, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, dizendo que o Evangelho de João, ele traz uma grande riqueza de material para nós, né? Porque a obra, falando sobre a vida de Jesus e o seu ministério, e muitas coisas que está escrito no Evangelho de João, não está escrito nos demais evangelhos sinóticos, né, que é os outros 3. E essa obra é considerada a mais simples também, a mais profunda dentre os 4 evangelhos. Por quê? Porque nesse evangelho Jesus vai usar algumas figuras. Ele usa algumas figuras para descrever a si mesmo. E aí nós vamos ver que Jesus, por exemplo, no capítulo 4 de João, ele vai dizer para a mulher samaritana que ele é o quê? A água da vida. No capítulo 6, ele vai dizer que é o pão da vida. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é a nossa água, a nossa bebida e a nossa comida. Ou seja, alguém aqui vive sem comida e sem bebida? Não. Então Jesus é tudo para nós. Jesus é o básico e o muito mais do que o básico para nós. Então, é por isso que esse evangelho é tão profundo. E aqui no capítulo 10, ele vai usar a figura do bom pastor. Você já ouviu muitas pregações sobre esse texto, né? E o bom pastor, por quê, irmãos? Deus tem alguma coisa com a figura do pastor. Desde o Antigo Testamento, que o Senhor, ele ilustra algumas situações com a vida de um pastor. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento nós vamos ver alguns profetas falando, fazendo ilustrações com alguns pregadores, com alguns líderes religiosos, fazendo uma comparação com o pastor. Se a gente vê em Números 27, por exemplo, quando Deus prediz a morte de Moisés, Moisés se dirige ao Senhor e fala: Senhor, eu estou indo, né? Claro que estou parafraseando, Senhor, eu estou indo. Mas deixa alguém em meu lugar, deixa alguém para cuidar do teu povo e para que entre na terra prometida. E aí Deus, né, Moisés vai dizer com estas palavras, né, lá em Números 27, 15 e 17. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e consumador de toda vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faças entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então Deus sempre se preocupou em o seu povo ter um guia, alguém que ame, alguém que cuida, alguém que lidere, alguém que esteja à frente. E aí, irmãos, nós vamos ver que Deus levantou quem? Josué, filho de Num. E por que Deus levantou Josué? Porque Deus viu em Josué essas qualidades de um pastor. Não do bom pastor, porque o bom pastor é Jesus. Mas Deus viu em Josué algumas qualidades. Por exemplo, um coração doce, um coração voltado para vidas, um coração que ama estar com pessoas. E é isso que o Senhor quer, né, de um líder, de um pastor. E aí Deus vai falar também com Ezequiel no capítulo 34. Deus estava indignado, por quê? Porque os líderes religiosos estavam explorando as pessoas, estavam, digamos que, tirando a pele das ovelhas, ele fazendo um comparativo, se aproveitando daquelas pessoas e não cuidavam delas. Eles não cuidavam da ovelha que estava machucada. Mas que ovelha? Pessoas, aqui é pessoas, é uma comparação. Não cuidava da pessoa que estava machucada e acabava explorando essas pessoas. Enquanto as pessoas tinham algo para dar para eles, eram bem-vindas lá. Mas quando não tinha mais, eram desprezadas. Então, o Senhor fala para esses líderes religiosos que ele vai colocar um fim no ministério deles. O Senhor fala: porei um termo no teu pastorado, tirarei você deste lugar onde eu te coloquei. Então, irmãos, nós precisamos entender algo. Quando Deus te coloca no lugar, aqui está falando de pastor, mas aqui tem um princípio espiritual. Quando Deus te coloca no lugar, você não está ali
só para fazer o que te é designado. Você está ali para também servir ao Senhor. O cargo pode ser do mais simples ao mais alto. Lembre-se quem te colocou ali. E você vai prestar contas da sua mordomia, que é o que nós estamos estudando. Como é que você está lidando com esse cargo que Deus te deu. Amém? Então aqui no versículo 11 do texto lá de Ezequiel 34, eu estou só parafraseando porque o texto é grande, para a gente correr um pouco aqui na pregação. No versículo 11, ele diz: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. Irmãos, foi exatamente isso que Deus fez. Anos depois, aproximadamente 800 anos depois, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo como supremo pastor para resgatar essas ovelhas, para resgatar o pobre, o ferido, o machucado. E aí é onde Jesus entra, né? Jesus, o Filho de Deus, ele veio para exercer o seu ministério tríplice. Tinha 3 aspectos do seu ministério: ensino, pregação e cura. Ensino, pregação e cura. E ele veio para juntar as ovelhas que estavam desgarradas. Amém? Então aqui nós temos todo um contexto antes de passar para a pregação em si. O capítulo 9 fala de um cego de nascença que foi curado. Esse cego vivia pedindo esmolas. E aí Jesus faz lodo, né, cospe na terra, faz lodo, unta os seus olhos e esse homem é sarado. E isso causou uma revolta entre os fariseus. E eles chegaram para aquele homem e falou: como é que você agora vê? Você não era cego? E aí ele falou: não sei, sei que um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos e me curou. E aí eles não se contentaram e foram atrás dos pais daquele homem. Perguntou para os pais: como é que vocês dizem que tem um filho cego de nascença e agora ele vê? E Jesus falou, e os pais falaram para os discípulos, para os fariseus: olha, ele já tem idade suficiente, pergunta para ele. Porque os pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Qualquer pessoa que dissesse ser discípulo de Jesus Cristo eram expulsos da sinagoga. E aí, o que acontece? Eles voltaram de novo atrás do cego. E aí o cego já estava exasperado com tanta insistência. E aí o cego falou algo. Fala assim: olha, eu não sei como foi. Sei que esse homem me curou, já contei para vocês. Agora, se vocês querem ser discípulos dele também, né, seja bem-vindo, que sejam. E aí foi que despertou a ira dos homens. E aí o que é que eles fizeram? O discípulo dele seja você, nós não. E expulsaram aquele homem da sinagoga. Para você entender isso, os fariseus expulsavam as pessoas da igreja, digamos assim, né? Fez alguma coisa que eles não gostavam, sai daqui. Pelo contrário, irmãos, a igreja é lugar onde as pessoas devem estar para serem curadas. E Deus procura para isso líderes e pastores que amem essas pessoas. Amém? Agora vamos para o texto. Aqui no começo fala, Jesus diz: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Como é isso aqui? Vamos entender. Naquela época, quando estava muito chuvoso o tempo, eles faziam um aprisco, um curral de pedras muito grande. E todos os pastores de uma determinada região, quando chegava a noite, porque na região deserta é muito frio, eles colocavam as suas ovelhas naquele curral, naquele aprisco. E naquele curral tinha um homem responsável para receber essas ovelhas, era o porteiro. E o porteiro só abria a porta para os pastores, porque ele já conhecia os pastores. Então, os pastores colocavam seu rebanho lá, iam para uma caverna para passar a noite gelada, e no dia seguinte, eles voltavam para buscar o rebanho. Então, quando eles entravam lá, o pastor fazia o que? O porteiro abria novamente a porta para que eles entrassem.
porque ele dizia, esse é o pastor. E aí, continuando aqui a nossa narrativa, mais para frente aqui, lemos até o versículo 3, né? Agora o 4. O 4 diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então o que acontecia, irmãos? As ovelhas, cada uma delas, o pastor tem um nome para elas. Então o pastor entrava no curral, chamava elas pelo nome, elas iam se achegando, depois ele se colocava na frente delas e o rebanho ia atrás, seguindo aquele pastor. Mas se chegasse um estranho e chamasse as ovelhas, elas não iam. Olha que interessante, né? Então, era isso que acontecia, é isso que Jesus está ensinando, com algo que já acontecia naquela época. Agora, por exemplo, uma boiada, ela é conduzida pelos vaqueiros, o vaqueiro não vai na frente, o vaqueiro vai atrás, né? Ele vai tocando a boiada, mas o pastor não, ele vai na frente e as ovelhas vai seguindo. Por quê? Para que se tiver algum perigo na frente, ele já vá abrindo o caminho para as ovelhas passar. Olha que interessante a vida animal, né? Como Deus fez cada animal diferente, né? Cada animal diferente um do outro. E aí, bem, Jesus começou aqui, ele estava falando uma parábola para quê? Para que os fariseus entendessem o que ele estava falando. Isso aqui é uma parábola. Por que uma parábola? Porque ele está comparando, né? Está fazendo uma comparação com as coisas que as pessoas já conheciam, para que as pessoas entendessem sua mensagem. No versículo 7 e 9, Jesus diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Amém? Então o que acontece, irmãos? Aqui, Jesus estava fazendo um outro comparativo. Quando o tempo era quente no deserto, os pastores já não conduziam seu rebanho para aquele curral grande. Eles improvisavam um curral menor no próprio pasto onde ele estava. E aí não tinha mais porteiro, o porteiro era o próprio pastor. Então as ovelhas, para entrar naquele curralzinho menor, tinha que passar pelo pastor. Ele era a porta. Então Jesus está dizendo, se você quer entrar no céu, se você quer ter vida eterna, eu sou a porta. É isso que o Senhor está falando. Amém? Vamos continuando. Aí ele fala no versículo 8, lá que a gente já leu, que ele fala que todos quantos vieram antes de mim eram salteadores e ladrões. E o que era que os salteadores faziam? Eles pulavam o muro dos apriscos do curral à noite para roubar as ovelhas. Então eles não entravam pela porta, eles pulavam o muro. Irmãos, o que significa isso? Um dos livros mais lidos do mundo, depois da Bíblia, é O Peregrino, que eu já falei aqui, de John Bunyan. E esse livro, ele vai falar isso, ele explica direitinho sobre isso. A pessoa que quer entrar no céu, que quer ter vida eterna, ela precisa passar por Jesus Cristo. Não adianta você seguir uma religião e você dizer, eu já tenho minha religião, mas você rejeita os ensinamentos de Cristo. Você rejeita a palavra de que Cristo prega, os ensinamentos dele, quando ele fala de santidade, do caminho estreito, da renúncia, porque é muito bom querer ser salvo, é muito bom querer as dádivas do céu, mas é preciso, antes de receber essas dádivas, passar pelo caminho estreito, passar pela porta, a única porta que é Jesus. Então é isso de que esse texto aqui está tratando. E aí qual é a natureza do ladrão? Ele vai falar no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Então Jesus está falando, o ladrão ele não tem nada de bom para você. Ele só vem para roubar e matar e destruir.
É tanto que as pessoas falam assim, ó, na Bíblia está escrito que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Não está escrito que Satanás veio para roubar e destruir, não tem isso. A Bíblia fala que o ladrão veio para fazer isso. Agora, parafraseando isso, a natureza de Satanás é essa também. Ele só sabe roubar, matar e destruir, né? Então Jesus fez um comparativo, que o inimigo das nossas almas faz a mesma coisa que o ladrão. Ele vem, não te avisa quando chega, rouba o que é teu e vai embora. Então, é isso que Jesus está falando. Aí ele, no versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, o 12, o mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu trabalho, eu faço, eu cuido de vocês porque eu sou bom pastor. Eu vou cuidar da ovelha que está ferida, da que está machucada, da que se perdeu, daquela que está olhando para o precipício, que está a ponto de cair no precipício. Eu sou esse bom pastor. Mas cuidado, porque tem os mercenários que só fazem isso por dinheiro. O mercenário é aquele homem, aquele que trabalha só por dinheiro. Irmãos, enquanto eu estudava essa palavra, eu pensei assim, olha que interessante. A pessoa que executa seu trabalho, o Espírito Santo me trouxe essa fala no coração. A pessoa que faz o seu trabalho e se limita só a fazer seu trabalho e nem gosta do que faz, ele é mercenário. Ele está trabalhando só para receber seu salário, mas ele não tem alegria, ele não testemunha de Jesus, ele não é uma pessoa alegre. Principalmente o cristão, irmãos. Nós temos a obrigação de testemunhar de Cristo que ele já fez por nós. E o nosso trabalho, o nosso dinheiro é bênção vindo dos céus. Então o mercenário, ele não faz nada disso, mas o bom pastor, o que é que ele faz? Ele é amoroso, ele tem um relacionamento íntimo com as ovelhas, ele conversa com as ovelhas, ele quer saber a necessidade, ele quer saber por que é que a ovelha não veio à igreja, ele quer saber por que é que a ovelha está triste, ele quer saber por que é que a ovelha, se ela está passando necessidade em casa. O bom pastor que é Jesus faz isso conosco. E nós, à semelhança de Deus, devemos fazer isso com o próximo. Talvez você está ouvindo essa palavra e fala, pastor, mas essa palavra não é para vocês, pastores? Todos nós somos pastores de almas. Todos nós somos pastores de vida. Então, o pastor, ele é amoroso, íntimo, sincero, ele conduz, ele protege e ele alimenta. Irmãos, tem muitos mercenários no meio cristão que está alimentando as ovelhas de palha. Está dando para as ovelhas um alimento adulterado, dizendo que o evangelho é riqueza, dizendo que o evangelho é você ser próspero, é você nunca ficar doente. Isso não é o evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele de pessoas que lutam no seu dia a dia, pessoas que sofrem, pessoas que renunciam, pessoas que mesmo não tendo muito, dividem com o seu próximo. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho. E o verdadeiro pastor, ele trabalha por amor, ele ama as ovelhas, dá a sua vida por elas e serve ao Senhor das ovelhas com fidelidade. Não adianta o pastor querer aparentar ser algo aqui ou você querer ser alguma coisa, porque Deus conhece o nosso interior. Deus se agrada do coração sincero. Deus se agrada daquele que tem intimidade com Ele. E só quem tem intimidade com Jesus é capaz de cuidar de outra vida com alegria e com amor. Porque você tem empatia, você se coloca no lugar do outro. Você se coloca e você diz, puxa vida, o irmão, eu tenho tanto para comer e meu irmão não tem. Puxa vida, eu tenho 2 cobertores, né, para cada pessoa na minha casa, enquanto o irmão não tem nenhum. Então é esse evangelho que o Senhor quer que nós vivamos. E o bom pastor nos ensina esse evangelho. Ele nos ensina esse evangelho. A partir do versículo 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco. A mim me convém conduzi-las.
elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Amados, o que significa esse amor extremo de Jesus? Jesus está falando de um amor radical, de um amor que se doa pelas ovelhas, um amor que Jesus, ele morreu a ponto, ele nos amou a ponto de morrer por nós, de doar sua vida por nós. João 3,16 fala isso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então esse amor, o verdadeiro pastor, olha as qualidades dele. Ele conhece intimamente cada uma de suas ovelhas, sabe tudo ao seu respeito. Irmão, você é ovelha de Cristo? Então Jesus sabe tudo ao teu respeito. Isso é bom, mas isso assusta. Porque você sabe minha vida exterior, mas Jesus conhece o meu coração, né? Jesus conhece o meu coração. E aí ele continua, né? As qualidades desse pastor aqui, ó. Esse nível de conhecimento deve ser tão profundo quanto o Pai conhece a Jesus. Ele dá a vida eterna para as suas ovelhas. Olha o que diz o versículo 28 aqui, ó. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, amados, não se preocupe. Ninguém pode te tirar das mãos de Jesus. Uma criança falou aqui para o pastor Davi sobre Satanás, alguma coisa, né, que o inimigo fez. O pastor Davi falou, olha, não se preocupe que o nosso Deus é maior. Então, querido, se você está preocupado, ai pastor, fui no lugar e disseram que fizeram obra de macumbaria por mim. Não se preocupe, ore. Jesus, o bom pastor, ele é capaz de quebrar toda a obra do inferno. Nenhuma arma forjada contra o servo de Deus e a serva de Deus prevalecerá. Amém? E qual é o perfil das ovelhas de Jesus? Elas creem em Jesus. Versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus vai dizer para os fariseus, vocês não creem em mim porque vocês não ouvem minha palavra. Vocês não são do meu rebanho. Então quem não crê na palavra de Deus, não é ovelha dele. Não é sua ovelha. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e obedecem a ele. Elas seguem Jesus. Isso significa que são discípulos dele. Seguir a Jesus é servir a ele com alegria. É servir a ele com desprendimento. Não é só dizer que você é crente. É ser discípulo. É imitar as suas obras. Então, amados, para nós finalizar aqui essa mensagem, já caminhando aqui para o final, para concluir, quando Jesus se identifica com o bom pastor, ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o bom pastor que iria liderar o povo de Deus. Obrigado, irmã. Esse pastor, ele seria diferente dos outros pastores, porque os outros pastores exploravam, mas Jesus não. Jesus, ele não veio para explorar ninguém, irmãos. Ele veio para cuidar de nós. Ele veio para sarar nossas feridas. Ele veio para nos convidar a fazer parte desta família. Por isso, você que está aqui nesta noite, o Senhor está te convidando para você conhecer esse pastor, para você conhecer quem é Jesus de perto, não só de ouvir falar, porque muitas pessoas não se aproximam de Jesus, foi como foi pregado ontem aqui, por causa do mau comportamento de outros cristãos. Mas você precisa conhecer esse Jesus de perto. Como, pastor? Arrependendo os seus pecados, obedecendo a voz do Senhor, se achegando, conhecendo, lendo a palavra de Deus. Quando eu sou exposto à palavra de Deus, logo eu entendo quem é Jesus para mim.
Então não fale daquilo que você não conhece. Venha conhecer Jesus de perto. Não dê ouvido aos salteadores e ladrões. Tem muitas vozes falando aí no mundo espiritual, aqui no nosso mundo, as pessoas tentando te convencer, tentando dizer que são os bons pastores. Tem muitas pessoas nos púlpitos aí pregando um outro evangelho que não é o evangelho da Bíblia, mas o verdadeiro evangelho é esse. Você precisa crer em Jesus Cristo, crer que Ele é a porta, crer que só por meio dele você chega até Deus. Não dá para chegar a Deus sem ser por meio de Jesus. E você precisa ouvir não só com os ouvidos carnais. Você precisa ouvir com a voz da fé. Não é com a voz do coração. A voz da fé é aquela que você fala, essa voz é a voz de Deus, não pode ser outra. E você se lança e você diz, eu vou confiar. E o crente anda, irmão, cada dia dando um passo de cada vez, um passo de fé. E aí você vai ver quantas coisas o Senhor fará por você. E por último, quando você está sendo convidado nesta noite para ser discípulo de Jesus, para imitar as suas boas obras, porque você é amado do Pai, você é amada do Pai. Não tenha medo se você está passando alguma dificuldade, se você está passando por algo que parece intransponível, saiba que Jesus já está cuidando para você. Mas você precisa entregar a sua vida nesta noite a Cristo. Amém? Você precisa entregar-se a Cristo nesta noite, para que Ele possa fazer essa grande obra em ti. Amém?